Nessa tarde estou aqui com o meu irmão, para mim é uma imensa alegria com ele, poder compartilhar alguns momentos, né, sobre a presença do Senhor e aquilo que Deus tem feito em nossas vidas. Boa tarde. Boa tarde. É um privilégio estar aqui com a minha irmã, depois de tanto tempo. Sou o Alex, para quem não me conhece, sou de Guarulhos. Nasci aqui em Terra Rica. Quando eu tinha 8 anos, fui para São Paulo. Minha mãe se aventurou lá, né, Lu? E hoje eu vim visitar minha irmã e ela pediu para mim falar um pouquinho sobre o amor de Deus com vocês. A Conheço assim, me converter mesmo, eu me converti e desviei, né, em 2012. Assim que eu casei, minha esposa Thaís, ela frequentava a igreja adventista, mas a família dela, eu comecei a ir. Aí a primeira vez que eu fui era uma igreja pequena e eu lembro que o pregador ele falou, vamos ler Gênesis 1:1. No início Deus criou. Aí ele começou a fazer um sermão sobre isso e até hoje me impactou. A gente ficou firme durante uns 3, 4 anos, depois foi acontecendo algumas coisas na minha vida, acabei me afastando, mas o amor de Deus de novo buscou minha esposa, ela me levou, no começo não queria ir para a igreja, a gente hoje frequenta a igreja chamada Nasci para Deus, e já tem 1 ano e meio que eu estou indo na igreja, é um privilégio. Eu me lembro da primeira vez que eu fui batizado na Adventista. Tem até uma música que eu gosto muito, que é do Jefferson Pilar, chama Festa no Céu. Depois, se vocês quiserem ouvir a música, que até hoje me emociona muito. E o amor de Deus não tem como explicar, né? Ele pega a gente, eu tenho uma forma que a gente não consegue explicar direito. Eu já sofri algumas coisas, né? Nessa vida a gente fala um pouquinho maluca, minha irmã conhece um pouco da minha história. Já sofri um choque desse tipo quando eu tinha 12 para 13 anos, que é 13.800 volts. Já é um milagre eu estar aqui. Me jogou para trás, eu desci a escada, minha mãe puxou a minha língua sem ter conhecimento nenhum. Você vê como Deus trabalha. Depois, mais velho, também tive um testemunho que eu bebia e num desses lugares que eu estava, uma pessoa tentou me esfaquear, uma faca bateu nas costas. Eu tinha a camisa até um tempo atrás, ficou um monte de furo na camisa, mas o amor de Deus foi tão grande que me livrou. Então, assim, é o que eu falo pra minha esposa, hoje a gente está para falar um pouco do testemunho do amor que Deus tem por mim. É o que eu falo para ela, eu não sei o que Deus tem para minha vida, o que Ele quer, mas esse livramento, a graça dele, hoje eu tenho 2 filhos, a Giovana e o Davi, e estou aqui do meu jeito simples para falar um pouco do amor dele. Fui batizado na Adventista, mas hoje eu frequento a igreja e nasci para Deus. É um privilégio, mexe muito comigo, tá indo na igreja, Deus fala muito comigo. Tive o privilégio de ir aqui na Assembleia de Deus com a minha irmã, eu vi a pregação dela, foi emocionante. Fazia tempo que eu não via ela pregando, no púlpito eu acho que eu nunca tinha visto você pregar, né? Então, assim, Deus ele está trabalhando de uma forma tão incrível na nossa vida que não sei nem o que dizer. Estou aqui, eu não sei nem o que falo para vocês. A melhor parte do Evangelho é a simplicidade. Quando você aprende a ser simples, para você o impacto é pequeno, mas para quem ouve, quem escuta neste momento, o impacto é grande. Existe alguma coisa, algum testemunho, alguma coisa que você queira falar para a pessoa que nos ouve neste momento, para ela perceber aonde ela parou, se está parado na presença do Senhor, ou se está sem força para voltar devido a alguma coisa que aconteceu na vida dela? O que você pode falar para essa pessoa neste momento? O amor de Deus é tremendo. Como eu disse, eu tenho 38 anos. Esse ano eu tive o privilégio de, pela primeira vez, andar de avião. E minha esposa gravou, parecia uma criança. Mas quando você tá lá em cima, você sente que você é frágil, né?
Você olha para baixo, você vê que você é tão pequeno e você sente o amor de Deus ele te segurando. Uma coisa tão pesada como um avião, ele consegue estar ali sobrevoando, aí você vê o tão pequeno que você é. Deus cuida de tudo. Eu até brinquei com a minha esposa, quando eu estava lá em cima, tava tranquilo, mas assim que passou da nuvem, que eu comecei a olhar, eu falei, caramba, eu falei, me deu labirintite, que não é possível. Eu fechei a janela, fiquei meio assim, ela calma, porque a gente vê o tanto que a gente é pequeno, né? Só que a gente não nota que Deus ele trabalha nas pequenas coisas, no ar que a gente respira, nenhuma folha cai sem ele permitir. Minha irmã também, no ano passado, ela teve um testemunho muito forte com o acidente dela. Se você, quando eu falo assim que eu sou de Guarulhos, uma cidade grande, né? Você fala, não é possível que ali em Terra Rica, né? Cidade pequena, no interior acontece essas coisas. Mas Deus, às vezes, ele trabalha de uma forma que a gente não espera para ela estar transformando a vida de alguém. Minha irmã não falava do amor de Deus na internet, hoje tá falando, tá conversando comigo, com minha esposa, pra gente também falar um pouquinho. Já era uma vontade minha, mas eu sou tímido para ficar na câmera falando. Mas assim que eu posso falar, confia em Deus, que tudo Ele vai fazer na sua vida. Ele trabalha de uma forma tão incrível. Igual assim, eu tenho uma cunhada minha que está passando um momento difícil, e eu não vou entrar em detalhes no caso dela, mas eu posso dizer assim, eu trabalho com aplicativo em São Paulo. Então, o dia que eu não vou trabalhar, eu não recebo. Mas no exemplo, se eu vou tirar 300, 400 reais num dia, tem dia que eu preciso levar ela no médico, Deus faz de um jeito tão grande que eu tiro isso em meio-dia. Aí a gente fala, como é que pode? Como é que Deus é tão maravilhoso e não deixa faltar nada? A gente se preocupa com as contas, mas Ele está sempre ali, de uma forma ou de outra, nos capacitando, nos ensinando, nos mostrando que sem Ele a gente não é nada. Então assim, confia nele, busca sempre a presença de Deus, que Ele vai te mostrar o tão grande que Ele é. A gente é tão pequeno perante Ele, mas o amor dele é tão grande, e quando você começa a ver as coisas que Ele faz na sua vida, é incrível. Eu fico até meio emocionado, porque Deus é maravilhoso. Minhas irmãs frequentam a igreja faz tempo. A Luciana, eu acho que depois do meu pai foi a pessoa que se converteu depois dele. Depois veio minha irmã Tânia e eu fui o último, né? O mais rebelde. Mas aos pouquinhos eu estou voltando para o caminho dele, e aos pouquinhos eu vou entendendo mais sobre a palavra dele e o amor dele que é infinito. Se eu estou aqui hoje gravando esse vídeo é porque Ele quer. Porque é igual eu falei para minha esposa, não era para a gente ter vindo dessa vez, aconteceu tanta coisa, mas Deus Ele nos capacita, nos ajuda, e aí a hora que você pensa que não, você já está aqui no Paraná, vendo a sua família, as pessoas que você mais ama, e mostrando para os meus filhos também, né? Da onde que eu nasci, da onde que eu vim, e Deus Ele está ensinando cada dia. Eu não sei o que falar, Deus é maravilhoso na minha vida. Aproveitando o momento, eu gostaria também que assim, eu não faço nada calculado, porque a simplicidade do Evangelho, quando ele atinge outras pessoas, funciona assim, é na simplicidade mesmo, sem ensaio, sem nada dessas coisas, porque muitas vezes as pessoas que não estão nos ouvindo neste momento passam pela mesma dificuldade, os mesmos percalços pelos quais nós passamos também, né? E você trouxe uma palavra que eu acho bem relevante trabalhar e tratar sobre isso, que é o cuidado que Deus tem. Aconteceu uma enfermidade e através dessa enfermidade você percebeu o cuidado de Deus, que não era para você ganhar o dinheiro no dia inteiro e você ganhou em meio-dia aquele recurso financeiro pelo cuidado que Deus tem com você. Isso me traz a atenção de algo muito importante. Quando nós cuidamos de outras pessoas, Deus cuida de nós também. O que você pode falar sobre isso? Então, porque assim, hoje eu converso com a minha esposa muito sobre isso. Às vezes a gente vai tocar nesse assunto, né, de financeiro, principalmente quando a gente fala o nome de Deus. As pessoas acham que a gente está falando que
se você acreditar isso, aquilo, Deus ele não veio para dar dinheiro para a gente, ele veio para mostrar o amor dele, quanto que ele é bom com a gente. E quando a gente confia nele e mostra o nosso amor ao próximo, que eu falo para minha esposa, gente, eu falo muito da minha esposa porque é meu alicerce, entendeu? Aí eu falo muito dela, mas os 2 mandamentos é amar acima de Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Os demais, se você amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo, você não vai, os demais você já está cumprindo. Você não vai roubar, você não vai fazer um monte de coisa que vem dos demais. Então, assim, quando você demonstra amor ao próximo, Deus está sempre com você, de uma forma ou de outra ele demonstra. Só que a gente às vezes quer na hora que a gente quer, não, vou fazer que Deus vai ajudar. Não é assim, é espontâneo, de uma forma que a gente nem acredita. Você fala, como é que pode? Às vezes eu fico um dia, ganho ali e falo, nossa, é incrível. E assim, o que eu estou falando é o que eu vivo, né? Eu tenho que dar o meu testemunho. Do que eu vivi, do que eu estou vivendo a cada dia, os privilégios que ele faz na minha vida. Saí de um lugar pequeno, chamado Ademar de Barros, fui para Guarulhos, um lugar também que quando a gente foi não tinha muita coisa, hoje é grande. Deus me deu o privilégio de ter uma esposa, filhos, conquistar a minha, vou falar independência financeira, porque a gente nunca tá 100% contente, né? Mas eu consigo, graças a Deus, pagar minhas contas, ter minha casa, e Deus está sempre suprindo todas as minhas necessidades, não financeira, mas de saúde. Sem saúde a gente não tem nada, sem Deus a gente não tem saúde, não tem amor ao próximo. É incrível o que Deus faz na nossa vida. Eu quero, né? E tenho certeza que eu vou conseguir, lendo, buscando e acreditando que o amor de Deus ele é infinito, estudando as escrituras, para a próxima vez que eu vim aqui poder falar um pouco mais, não sobre mim, mas sobre a Bíblia, um pouquinho do que eu entendi. Minha irmã está me incentivando um pouco com os livros financeiros também, é bem legal, estou começando a ler. Mas tudo que está acontecendo aqui hoje é pela permissão dele. Se hoje eu estou aqui falando com vocês é porque ele permitiu. Ele não sabe, eu vou contar para ele neste momento. Eu estava gravando um vídeo com a irmã Cidinha e Deus tocou no meu coração para chamar ele, para aparecer um pouco, não para que nós venhamos nos aparecer nas redes sociais, mas para contar o que o amor de Deus faz nas nossas vidas e como essa busca em ser melhor perante o Senhor traz e reúne a família para conosco, mais próximo. Eu gostaria que você contasse um pouquinho como que foi essa experiência que você teve na parte de bebida, de amizades, não que as pessoas são más, mas o que essa influência trouxe de uma má conduta para você, assim, na sua perspectiva, no seu olhar humano, e quando você voltou à igreja, o que isso melhorou na sua vida, no seu casamento, na sua vida social como um todo? Porque muitas vezes as pessoas que nos ouvem também passam por isso e não sabem como sair dessa posição, dessa situação. Você pode nos falar um pouco sobre isso? Em relação à amizade, como eu fui para Guarulhos, eu tinha 8 anos, eu praticamente moro ali tem mais de 30 anos, então conheço muita gente no bairro que eu fui criado, né? Então, assim, eu desde pequeno gostei muito de jogar bola, então jogando bola a gente conhece muita gente. E você conhece bastante pessoas que têm facilidade com muitas coisas também. Então Deus já me livrou de muitas coisas ruins também. Graças ao amor de Deus, graças ao amor de Deus pelo meu pai, né? Meu pai sempre foi o meu maior espelho. Então, assim, eu sempre tive medo de magoar meu pai, mas mesmo assim, meu pai nunca bebeu. Mas eu bebi bastante. Teve 2 períodos, um período antes de eu conhecer minha esposa, que aconteceu a parte das facas, né? Deus foi me mostrando que eu estava no lugar errado, que não é ali que ele queria. E depois de um tempo que eu me afastei de novo, aí a gente vai conhecendo pessoas, vai pegando amizade.
E de novo retornei para essa parte da bebida. A gente acha bom, né? Tá ali, mas você sabe que tudo é artificial ali, superficial, né? Naquele momento ali você, tô rindo, tô feliz, mas depois, assim, pelo menos a minha experiência, depois você sente um vazio, uma tristeza, porque assim, você não tá completo. Você não é completo com bebida. Quem bebe, eu não vou julgar, falar que é certo, que é errado. Mas se algo te tira do seu controle, do seu raciocínio normal, não te faz bem. Eu escutei uma vez no Ratinho uma pergunta do pastor Cláudio Duarte, que o cara fala assim, pastor, é proibido beber? Eu vou só resumir, ele fala, se o cara que for pilotar o avião que você vai, você deixaria ele tomar um pouquinho de uísque? O cara que vai te operar, você deixaria ele tomar um pouquinho de vinho? É basicamente isso, gente. Ele vai te tirar do seu controle. Não adianta você falar, vou tomar um pouquinho e me tira do controle. Tira sim. Você já não é modo mesmo. Eu, por exemplo, eu sou tímido. Quando bebia, eu me soltava, dançava, pulava. E eu não vou falar que eu costumo dizer que não é proibido você dançar, pular. É proibido você, às vezes, fazer algo que você depois não se agrade, né? Principalmente não agrada a Deus. Aí você fica meio fora de si. A amizade fora da igreja, querendo ou não, ela te traz isso. Não estou falando que todo mundo que está na igreja é perfeito. Na igreja a gente tenta buscar a perfeição, mas perfeito só é Deus. Eu costumo dizer, meu casamento, a gente já teve altos e baixos. A partir do momento que a gente foi para a igreja, a gente tem uma união hoje que eu acho incrível. Uma sintonia, eu e minha esposa, fora do comum. E quando eu bebia, ela nunca foi falar, não é para você beber, isso ou naquilo. Mas a gente não entendia, eu ajudava ela em casa, eu era meio machista, né? Isso não é eu que faço não, isso aqui. Eu fui aprendendo e Deus foi me mostrando que pra você ter uma comunhão com a sua esposa, e principalmente amigos, né? Eu ficava em casa e vinha um e outro, toda hora me chamando, minha mãe ficava doida. Vamos sair, vamos. Eu chegava, às vezes saía na sexta, chegava no domingo, deitava um pouquinho, gritava, já pulava, já ia de novo. Aí, é o que eu costumo dizer, a gente às vezes não tem a mesma disposição, né? Falando de Deus, a gente fala, não, vamos evangelizar. Tô cansado, não sei o quê. E quando é pro mundo, a gente faz as coisas tudo correndo, né? Quando é pra gente ganhar dinheiro, às vezes também a gente larga tudo, né? Vamos. E a gente tem que ser mais fiel com o que Deus dá pra gente, né? Se você for olhar ao redor, tudo é dele. Tudo é dele. A gente não é nada sem ele. Assim, eu queria vir aqui e falar coisa bonita, mas eu tô falando que eu tô sentindo do jeito que eu sei falar. O interessante é que nem ele percebe a mudança pelo qual ele teve e tem, né? O ano passado eu estive na casa dele e eu percebi uma mudança bem radical, assim, né? Porque ele morava junto com a minha mãe e ele nunca cozinhou na vida dele. E aí a esposa dele trabalhando, quem estava cozinhando para nós era ele. Eu achei bem interessante o cuidado pelo qual ele tem com os filhos dele. Então, quando eu falo sobre o evangelho, não é só o evangelho de ir à igreja, o evangelho de ser servo de Deus dentro de casa, porque essa mudança de comportamento e de caráter, até mesmo seus filhos percebem, ou não. Assim, eu como pai, é igual eu falo do meu pai, eu quero ser... Aí quebra falar de filho, aí me derruba. Foram provas tão difíceis que hoje chega até dizer. Porque filho é o maior presente que Deus dá pra gente, né? Aí a gente entende um pouquinho do amor de Deus pela gente. Porque Deus deu o único filho dele, ele não tinha necessidade de fazer isso. E ele fez. Graças a Deus eu tive o privilégio de ter minha menina. E é incrível que quando minha esposa ficou grávida, eu sempre falava pra ela, eu queria ter uma menina. E quando ela engravidou e me falou, eu falei, caramba, meu. E não é porque é meus filhos, mas a melhor menina que poderia vir no mundo é a minha. Aí depois eu falei pra ela, aí eu tô ficando velho, quero ter um menino, que eu sempre gostei de jogar bola, eu quero ter um menino. Quero ensinar ele. Aí Deus de novo me presenteou. Aí às vezes eu pergunto, falo, será que eu mereço tanto assim?
Mas ele é maravilhoso, então é o que eu costumo dizer para a esposa. A gente tem que tomar cuidado até que a gente pede, né? Que ele é um pai tão bom que a gente pede e ele dá. Então, assim, ele me deu o privilégio de ser pai, o privilégio de ser um filho melhor para minha mãe também, que quando eu era mais novo era bem rebelde, mas eu costumo dizer que faz parte da juventude da gente, né? A gente vai amadurecendo, vai aprendendo. E o que eu mais quero na vida é ser um exemplo para meus filhos, um exemplo de pai, um exemplo de marido. O meu filho entender como trata uma esposa, para minha filha entender como um esposo tem que tratar ela. E é isso. O interessante é que o maior fruto do Evangelho é a mudança de caráter, de perspectiva de rumo dentro de casa em primeiro lugar. Porque é fácil você ir à igreja e colocar uma máscara, que eu conheço como máscara social, de aparência, de perfeição, coisa pela qual ninguém é perfeito. Mas quando você busca mudança deste comportamento em si e percebe dentro da sua casa, qual que é a sensação de você falar assim, não, hoje eu vou para a igreja com a minha família? Eu acho que para quem é evangélico, eu acho que é um privilégio quando você consegue levar a sua família toda e a sua família para a igreja. Até quando você consegue levar um amigo, um colega, um vizinho, acho que é um privilégio você conseguir transmitir o amor de Deus para outras pessoas. Conseguir mostrar, que eu costumo dizer assim, quando eu bebia, um tempo atrás aí, quando eu realmente, porque eu ia na igreja mesmo assim, ainda tinha umas bebidinhas em casa lá, ficava olhando. Aí chegou um dia, eu falei pra minha esposa, você tá me incomodando. Aí ela falou, então eu vou dar a bebida pra fulano, pra ciclano. Eu falei, não, o que eu quero de bom pra mim, o que eu não quero de bom pra mim, eu não quero pros outros. Então se me faz mal, eu vou fazer mal pra ela. Então a gente jogou fora, eu joguei fora as bebidas. Então assim, tudo que é bom pra você é bom pra você transmitir pros outros também. Se todo mundo entendesse o amor de Deus, eu acho que a gente viveu num mundo tão melhor, ia transformar a vida de tantas pessoas que hoje a gente só pensa em ganhos, né? Materiais, eu quero ter, quando tem, quer ter mais. E igual hoje ontem eu fiquei tão feliz de ver na Copa do Mundo, a gente não percebe, mas na Copa do Mundo uma pessoa cantar para nem milhões, é bilhões de pessoas, né? Igual foi o cantor americano lá, Justin Bieber, cantou uma música gospel. A gente fala, nossa, sem querer, se você parar para compreender, Deus vai chegar e vai pregar em todo lugar, de uma forma ou de outra vai chegar no ouvido de cada um. Então é importante a gente conseguir transmitir esse amor para as pessoas que estão ao nosso redor, para ela conhecer o amor de Deus e o quanto Deus é maravilhoso. Se você não acredita, vai ter que acreditar, porque Ele existe, Ele é de verdade, Ele é tudo na minha vida e sem Ele eu não sou nada. Você consegue descrever com as suas palavras o que é o amor de Deus para você? Se você pudesse falar para outra pessoa o que é Jesus, o que é Deus para você? Eu acho que falar do amor de Deus, Deus é tudo, é o ar que eu respiro, é tudo, é o que eu enxergo nas pessoas de bom. Você vê uma pessoa fazer algo bom para você, é Deus trabalhando ali. E tudo que você pensar de bom, Deus é 1 bilhão de vezes melhor. Sem Deus a gente não é nada. Eu acho que Deus, eu acho que quando Ele deu um filho para um pai, principalmente com a mãe, eu acho que o maior privilégio da vida está na mãe. Eu costumo dizer assim, se uma pessoa tem um filho e ela não muda jamais. Só se Deus for ali, pegar pelo colarinho e falar aqui, ó, enxerga, porque um filho é um privilégio. Imagina, Deus, Ele é nosso pai, é nosso amigo. Então, assim, eu sem Deus eu não sou nada. Eu acho que a minha família em si, tanto as pessoas que convivem comigo,
pouquinho em pouquinho está conhecendo Jesus e você vê que está mudando o ambiente. Uns 2 anos, 1 ano atrás, a gente, quando tinha final de ano, a gente fazia festa, era churrasco, era bebida em casa. E esse ano passado a gente teve o privilégio de fazer um final de ano com comunhão com Deus. É algo que eu acho que renovou a minha casa, a minha vida. Eu entendi que a gente não precisa ter tudo, só as pessoas que a gente ama e Deus no centro de tudo. Deus para mim é tudo. Gostaria de agradecer o privilégio de estar aqui com meu irmão nesta tarde e a você que ouviu um pouquinho do testemunho dele sobre o amor de Deus, daquilo pelo qual Deus faz e tem feito na nossa vida. Eu trago essas mensagens a você e Deus colocou um propósito no meu coração de trazer outras pessoas para entrevistar, para falar um pouquinho com ela. Por quê? Porque Deus, ele manifesta o milagre, não é só na minha vida, ele quer manifestar na vida de todos pelos quais nos ouvem. Você é importante, você é especial, foi preço muito caro na cruz do Calvário por amor a ti também. Deus quer mudar a sua vida e a vida da sua família. Deus abençoe você, que Deus abençoe sua família e os seus projetos.